Alô, Arani, amigo. Tudo bem? Essa entrevista é com o arquiteto gaúcho Luiz Henrique. Ele é membro da comunidade Bahá'í. Bom dia, Luiz Henrique. Bom dia. Luiz, como é que está organizada hoje aqui no Brasil a comunidade Bahá'í? Olha, está estabelecida em todos os estados da federação, não é? Em mais de 600 localidades, e possui instituições eleitas a nível local e a nível nacional, que administram os interesses da comunidade Bahá'í no Brasil todo. E quais são os fundamentos da fé Bahá'í? Bom, os fundamentos, digamos, teológicos principais são a existência de um único Deus, como todas as grandes religiões postulam, um Deus infinito, incognoscível. Nós nunca vamos poder entender quem é Deus, só sabemos que Ele é a força que criou e que ama o universo, e que esse Deus, por amor à humanidade, envia de tempos em tempos uma mensagem, uma guia à humanidade. Essa mensagem vem à humanidade através de porta-vozes, que nós conhecemos como os profetas, ou os manifestantes, ou enviados de Deus. Aqueles que de tempos em tempos, na história da humanidade, revolucionaram os assuntos humanos através de uma nova maneira de enxergar as coisas. Como Krishna, como Zoroastro, como Buda, como Cristo, como Moisés, como Maomé, e no século passado como Bab e Baha'u'lláh, o fundador da fé Bahá'í. Então, o que Baha'u'lláh nos ensina é que esse mesmo Deus conduz a humanidade a um conhecimento cada vez maior da sua vontade, da vontade dele para a humanidade, através de professores diferentes. É como se a humanidade estivesse numa escola em que ela avança de ano em ano, da primeira série para a segunda série, para a terceira série, e vai tendo sempre novos professores. É claro que o amor ao professor não deve impedir a criança ou a humanidade de aceitar o novo professor e avançar assim no conhecimento. A isso, Baha'u'lláh chama de revelação progressiva. Então, por essa razão, os Bahá'ís têm um amor e um respeito fundamental, essencial, por todas as religiões mundiais. Nasce desse conhecimento, de que todas elas têm a mesma origem divina, todas elas fazem parte do propósito de Deus para a humanidade, e elas são assim como capítulos do grande livro de Deus que está ensinando a humanidade, e que não terminou com Baha'u'lláh. No futuro, nós esperamos novos enviados, sempre virão. Sempre que a humanidade necessitar de uma guia, uma orientação, ela vai ser enviada. Luiz Henrique, atualmente se fala muito na nova ordem mundial. Na visão do movimento Bahá'í, como se dará essa nova ordem? Olha, nós acreditamos que estamos nas vésperas de uma grande transformação mundial. Nós, se fizermos uma análise da situação global, nós vamos ver que realmente ela está composta de crises nas mais diversas esferas, econômica, social, política. Essas crises, no entendimento Bahá'í, são dores de parto. São assim como as dores de parto antes do nascimento de uma criança. Elas não indicam o fim do mundo, digamos assim. Muitas pessoas falam sobre o fim do mundo, sobre a era de Aquário, sobre um novo milênio, mas a gente deve sempre lembrar que o fim da semana é apenas o começo de outra semana. Assim também, o fim do mundo, como é falado nas religiões, é o fim de um tipo de mundo, de um tipo de civilização, e o começo de outro. Baha'u'lláh, no século passado, enquanto estava aprisionado, ele disse que a humanidade chegou agora nesse estágio de maturidade, ou pré-maturidade. A humanidade estaria saindo da sua infância, da sua adolescência coletiva, e entrando num período de maturidade. Nesse período de maturidade, a grande característica é a paz universal, a paz mundial, conseguida através de uma unidade mundial. Então, dentro dos ensinamentos de Baha'u'lláh, há uma série de instrumentos e de princípios sociais e espirituais que nos orientam como alcançar isso. Mas, de uma maneira resumida, nós podemos dizer que a estrutura da Organização das Nações Unidas deveria sofrer uma remodelação radical, de modo que as nações do planeta se tornassem estados federativos de uma só pátria, que é a Terra. E como estados federativos de uma só pátria, todas as nações abririam mão de uma parte da sua soberania, por exemplo, o direito de fazer a guerra. E haveria um pacto universal de que qualquer nação que se levantasse
com armas contra outra, todas unidas se levantariam para impedir essa nação e até acabar com esse governo. Essa é a estrutura de nova ordem mundial que Baha'u'lláh estabelece como essencial para que todos os outros problemas humanos sejam resolvidos. O problema essencial que hoje nós enfrentamos no mundo é a falta de unidade. No momento que a unidade mundial for estabelecida e reconhecida, e todos os povos do mundo puderem dispor do planeta como uma pátria-mãe coletiva de todos, e a guerra for realmente uma coisa eliminada da experiência humana, nós vamos ter outra civilização. E essa nova civilização é que Baha'u'lláh chama de uma nova ordem mundial. Luiz Henrique, quais são os pontos de convergência que existem entre a fé Bahá'í e as religiões tradicionais? Bom, são inúmeros. A crença em um Deus bondoso e criador é a principal de todas. A crença de que o amor é o principal instrumento de qualquer melhoria, de qualquer transformação é outra. Todas as religiões procedentes de Deus sempre ensinaram o amor e a tolerância como armas para a construção de um mundo novo. E não poderia deixar de ser assim agora. Só que o amor, como todas as coisas, ele tem níveis de manifestação. Nós podemos ter o amor à nossa família e, por causa do amor à nossa família, odiar a família do nosso vizinho. Ou nós podemos ter amor à nossa raça e, por causa disso, atacar pessoas de outra raça. Ou ter amor à nossa pátria e, por isso, atacar outras pátrias e assim por diante. Na verdade, o grande amor que hoje é necessário é o amor universal. É o único amor digno do século XX, de um século que alcançou aquilo que McLuhan dizia, uma aldeia global. Nós realmente hoje vivemos numa aldeia global e o nosso amor, a nossa visão tem que ser de âmbito universal, não pode ser mais restrita a nós mesmos. Nós temos que perceber que o nosso bem individual, como indivíduos e como nações, só vai acontecer quando o bem coletivo da humanidade for atingido. As experiências recentes que nós temos tido de conflitos mundiais, como na Bósnia, como na Somália e outros, mostram muito já, os cientistas políticos, sociólogos, outros analistas internacionais, têm reconhecido já que se tivesse havido algum tipo de intervenção no início desses conflitos, as coisas não teriam deteriorado ao ponto que deterioraram. E é justamente o que Baha'u'lláh postula. Mas não uma intervenção por alguém que se arvore à polícia internacional, mas sim por um grupo de nações que coletivamente tomaram a decisão de que a paz é o caminho mais necessário. Por 6.000 anos, a humanidade tem experimentado a guerra para resolver os seus problemas. Por que não experimentar a paz durante um tempo e ver se funciona? Se ela funcionar, continuamos com ela. Se não funcionar, vai ser muito fácil voltar à briga novamente. Em termos de rituais, Luiz Henrique, a fé Bahá'í é muito diferente das outras religiões? Olha, um tanto, porque não existem rituais criados pelos homens na fé. Basicamente, não existem rituais dentro da fé Bahá'í. Cada Bahá'í desenvolve a sua vida espiritual através da oração diária, a meditação diária é prescrita também, a avaliação do seu caráter, e através da oração e da meditação e de um jejum anual, nós acreditamos que a vida espiritual pode ir progredindo. Esse crescimento, esse progresso se dá sempre, inequivocamente, com a reflexão sobre os nossos próprios atos e a tentativa de melhorar de uma próxima vez. Nós sempre temos uma oportunidade de corrigir aquilo que nós fizemos de errado, desde que haja uma análise sincera perante nós e perante Deus e um arrependimento sincero. E arrependimento, é interessante notar, arrependimento sincero é sinônimo de mudança de comportamento. Não adianta um arrependimento que não mude o comportamento. Então, nesse sentido, a fé Bahá'í é bastante distinta, porque ela não tem sacerdotes, todos os Baha'ís trabalham, têm alguma profissão, a profissão é uma lei na fé Bahá'í, alguma ocupação, alguma coisa que possa ser de serviço ao próprio indivíduo e à humanidade. E não existem, então, líderes que pessoalmente guiem a comunidade. Existem instituições que são eleitas por voto secreto, tem propagandas eleitorais, onde todos são candidatos e todos são eleitores, com mais de 21 anos. E essas instituições coordenam, então, a vida da comunidade Bahá'í. E a vida da comunidade é toda, então, guiada por consultas coletivas. Baha'u'lláh estabeleceu que a forma de tomada de decisões nesse estágio de maturidade humana é através do colegiado. Os homens se reunirem
de todas as classes, todas as culturas, e cada um expressar seu sentimento a respeito da melhoria da vida.